Eu sou lá em Santiago, eu sou planejadora financeira já há 7 anos e eu trabalho orientando as pessoas a ter uma melhor relação com o dinheiro, né? A gente hoje vai falar um pouco sobre isso, né, Alice? Falar um pouco como funciona a tomada de decisão, como a economia, como as finanças pessoais podem afetar diferentes gêneros. Uma pessoa pode enxergar o dinheiro de forma diferente, a depender se ela for homem, mulher, enfim. E hoje a gente vai conversar também sobre a questão do endividamento, né? E do papel de vários organismos aí para combater o endividamento no Brasil, que é uma situação. Hoje a gente tem cerca de 70 milhões de pessoas endividadas. Esse número está em constante análise, ainda mais diante de programas, né, do governo federal como Desenrola, para melhorar essa questão do endividamento da população. Mas atualmente eu estou participando de um concurso da Serasa que vai selecionar uma pessoa para ajudar nesse mutirão, para tirar cada vez mais pessoas das dívidas, né? E eu tenho muito orgulho de falar que eu já tirei mais de 1.000 pessoas do endividamento. É um trabalho que muda a vida das pessoas. E assim como eu, vários outros planejadores e planejadoras financeiras estão aí no Brasil lutando para tirar cada vez mais famílias dessa situação sofrida, né, que é o endividamento. Perfeito, Lai. Eu tô vendo aqui uns comentários aqui do pessoal. Foi o mesmo comentário que eu fiz no início. Que você é muito linda e você é muito competente. E o pessoal falou que te achou lá no LinkedIn, que a sua empresa tem um nome ótimo, né? Eu até sigo no Instagram, que é Oxente Lai, né? E eu queria saber, assim, inclusive dentro disso, essa questão do endividamento relacionado com a violência doméstica, né? Porque a gente tem visto muitos casos de pessoas que acabam ficando reféns de uma situação por conta da falta de autonomia, né? No caso, financeira. O que você pode contar para a gente sobre esse processo, se a gente está tendo alguma evolução nesse sentido e como orientar as pessoas em relação a isso? Olha só, a violência doméstica, a violência contra as mulheres, é um problema multifatorial, multicausal, em que a gente consegue perceber relações não só das questões de gênero em si, mas também de como a autonomia financeira de uma pessoa consegue afetar a situação em que ela está envolvida, né? A gente sabe que hoje várias mulheres estão em uma relação abusiva, estão presas em uma relação de violência, em uma situação de violência doméstica, porque não têm recursos suficientes para abandonar o parceiro, né, que muitas vezes é o provedor daquela família, se preocupam bastante com os filhos, em como ficaria a situação dos filhos numa questão como essa, porque não tem dinheiro para dar o sustento para eles. E nesse ponto a gente observa que a educação financeira é fundamental, claro, a gente precisa levar cada vez mais a educação financeira para os 4 cantos do país, falar sobre esse tema, desmistificar vários tabus que existem sobre o dinheiro, né? A gente sabe que hoje, na última pesquisa que a gente teve do PNAD, as mulheres já lideram os domicílios na questão da renda, né? Elas já são as chefes de família, então isso aponta para uma melhoria no quadro, Alice. Mas ainda existem muitas barreiras a serem enfrentadas, que dependem não só da educação financeira, né? Dependem não só de melhorar a questão do endividamento dessas mulheres, mas também dependem de políticas públicas. E esse é um ponto que eu friso sempre. A gente precisa falar de educação financeira nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, debater sobre esse tema, sim, mas a gente precisa transformar essa pauta em, de fato, um programa, um projeto de política pública que vai impactar de maneira permanente as pessoas. Não basta a gente levar informação para as famílias, levar informação para as mulheres, se elas não têm uma fonte de renda estável para garantir que elas não vão se envolver em um relacionamento abusivo novamente. Não adianta a gente falar em autonomia financeira se hoje a gente lida com a precarização das relações de trabalho. Também não existe educação financeira se dentro dos cargos, né, dentro dos empregos que essas mulheres alcançam, não existe um suporte para a maternidade, não existe um auxílio creche, não existe nenhum tipo de instrumento que apoie as mulheres em situações que são muito específicas, né, nesse sentido. Então, eu sempre falo de educação financeira, eu sempre trago esse tema, né, das finanças pessoais para as mulheres,
com um olhar um pouco mais crítico, né? De que não adianta a gente falar aqui sobre a taxa Selic, falar como você pode organizar o seu orçamento na regra 50, 30, 20, sei lá, cada um tem uma fórmula aí que aparece na internet. Não basta a gente falar de educação financeira de uma maneira rasa. A gente precisa, de fato, se aprofundar nesse tema e entender que existem critérios sociais, aí, socioeconômicos, que são fundamentais de serem encarados e a gente precisa realmente lidar com a questão de uma maneira mais posicionada para que a gente resolva a situação, não só do endividamento, mas, consequentemente, da situação de muitas mulheres que estão em sofrimento financeiro, em sofrimento psicológico, porque a questão financeira afeta na sua autonomia pessoal. Sim, perfeito. E, inclusive, eu queria saber, assim, por enquanto a gente ainda não tem uma linha para seguir, além dessa questão financeira, da educação, da informação, né? E eu não sei se existem, assim, algumas dicas que você pode trazer para as mulheres que estão nos assistindo, enfim, que a gente possa compartilhar, de como que você pode dar esse primeiro passo, né? Às vezes você está numa situação muito complicada, você tem a informação, mas você não sabe muito bem como agir, né? Então, o que você tem aí de dicas, assim, dos relatos que você já recebeu, do trabalho que você vem fazendo, que pode orientar esse pessoal? Perfeito, Alice. Quando a gente quer dar um passo na direção da autonomia financeira, da independência financeira, da autossuficiência, né, financeira, a gente precisa muitas vezes contar com a nossa rede. As mulheres, via de regra, começam a ter um contato com o dinheiro por conta de alguma amiga, algum familiar, alguma colega de trabalho que toca naquele assunto, até porque o tema do dinheiro ainda é um tabu. A gente teve vários avanços nesse sentido, várias mulheres falando sobre dinheiro na internet, assim como eu, tem várias outras mulheres que estão liderando esse tema na internet, mas nós ainda somos a minoria nesse âmbito, né? Quando a gente fala mais sobre dinheiro, a gente desperta a atenção das mulheres para essa questão de que existe um problema e que ele precisa ser resolvido. Em muitas situações, a situação financeira de uma família, a situação financeira de uma pessoa, ainda que ela esteja muito complexa, muito complicada, com endividamento e tudo, é tida com naturalidade. Acredita-se que aquilo é a realidade, que não há formas de mudar e a gente acaba normalizando a situação em que a gente está envolvido. Quando a gente conversa sobre dinheiro com outras pessoas, a gente passa a ter um ponto de referência diferente. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui falem sobre dinheiro, falem sobre a vida financeira de vocês com as pessoas que são significativas, né, para vocês, pessoas que são próximas, falem sobre esse tema, perguntem como essas pessoas estão se organizando, se elas já fazem investimentos, se elas têm reservas de emergência, como que elas lidam com crises financeiras na família, né? Tocar nesse assunto é muito importante. A partir daí, a gente passa a direcionar a pessoa, né, uma vez que ela já tomou consciência da situação em que ela está envolvida e do que ela precisa, né, dos pontos em que ela precisa melhorar, a gente tem que fazer um raio-x das finanças, sabe? A maioria das pessoas tende a ignorar a vida financeira, a deixar para olhar depois, porque é estressante, né? Ainda mais quando existe um problema nesse quesito, é estressante olhar para aquela situação, olhar para aquele problema. Mas quando a gente encara esses dados e faz um raio-x da situação financeira, olha realmente quanto da minha renda está comprometido com os meus gastos fixos, como é que está essa dívida que eu estou pagando, qual é a taxa de juros que eu estou pagando, como que eu posso, algumas vezes até mesmo, cortar alguns gastos, fazer algum remanejamento ali no meu orçamento, para que eu consiga ter uma capacidade de poupança mensal e reservar esse valor para me proteger diante de imprevistos, é fundamental. Uma vez que eu faço esse raio-x, eu consigo visualizar, poxa, eu estou gastando bastante nesse setor aqui da minha vida financeira. Eu estou gastando muito com esse outro tipo de gasto, com essa outra categoria de gasto. E aí a gente parte para a ação, né, gente? Quando a gente vai para a ação, eu penso, como que eu posso fazer não só para melhorar a minha vida financeira, para sair do endividamento, mas para que eu não retorne para esse estado. E aqui a reserva de emergência é crucial. Ter ali um valor reservado para situações adversas, para imprevistos que vão acontecer, que fazem parte da nossa vida, é fundamental para se proteger de acabar entrando novamente no quadro de endividamento. O que eu recomendo para as pessoas é que a gente tenha ali entre 3 e 6 vezes os gastos mensais
provisionados na reserva de emergência. Se você não tem familiaridade com os produtos financeiros, com investimentos, pode começar com a poupança. Não tem problema nenhum. É melhor que você tenha o dinheiro guardado do que você acabar postergando essa tomada de decisão porque não entende sobre investimentos. Uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. Se você já tem familiaridade com esse universo, para a reserva de emergência, a gente busca instrumentos que são super tranquilos, super seguros, estáveis, que você consegue resgatar a qualquer momento e que vão dar uma remuneração justa, como é o caso aí das contas remuneradas, dos CDBs, dos bancos. Praticamente todos os bancos vão oferecer essas soluções e você pode encontrar de maneira muito fácil ali dentro do aplicativo e tudo mais para iniciar essa reserva de emergência, tá bom? E a partir desse passo, a gente começa a pensar em estratégias de mais longo prazo, em organizar a aposentadoria, em organizar objetivos de vida. Mas sem essa base, sem esse escudo de proteção, a gente não consegue dar os próximos passos de maneira confiante. Perfeito, lá. E é uma coisa que eu queria pontuar também, que eu já li, vi em alguns lugares, eu não sei se isso está correto, né, dentro do que você disse, mas às vezes as pessoas ficam pensando assim, eu não tenho como reservar, fazer uma reserva de emergência, porque eu estou ganhando pouco, e a reserva de emergência, a meu ver, pode ser assim, aquele dinheirinho que você consegue colocar, não precisa ser um grande montante de uma vez, né, Lai? É uma coisa realmente aos poucos. Cara, deu certo ali, dá uma poupada, né? Quando você conseguir, porque, né, são várias camadas sociais aí que a gente tem que dar essa olhada, né? Mas é basicamente Sim. isso, né, Lai? Você conseguir fazer esse planejamento. Sim, com certeza, Alice. E a reserva de emergência, ela é democrática. Você não precisa buscar um investimento super arrojado, super complexo, que vai exigir de você R$ 1.000 por mês. A gente tem soluções que aceitam R$ 1. Você pode fazer aplicações muito menores, né? As próprias contas remuneradas, desde que renda ali pelo menos 100% do CDI, que é o que a gente chama de uma remuneração justa diante do mercado, você já pode iniciar, já pode dar esse passo. Mas uma coisa que é legal a gente conversar aqui é o seguinte: quando a gente está começando a fazer a reserva de emergência, a gente tende a não dar muito valor quando ela está ali nos primeiros passos, quando tem pouco dinheiro dentro dela. A gente tende a encarar esse valor como uma coisa que não vale tanto assim, sabe? E qualquer motivo vira motivo de ir lá fazer um resgate, até mesmo uma coisa que não é essencial. Eu quero comprar uma roupa, quero comprar alguma coisa assim. Vai lá, usa a graninha que está na reserva para comprar, para saciar ali um desejo de consumo. Qual é a orientação? Que isso, inclusive, está embasado na economia comportamental, que é a minha área de formação. Qual é a orientação que eu posso passar aqui para vocês para ajudar a romper essa barreira e você passar a olhar para essa reserva com uma percepção de valor diferente, né? Quando a gente distancia a reserva de emergência do dinheiro do dia a dia, a gente imprime um valor subjetivo diferente, porque a gente dá nome para aquela coisa. Quer ver um exemplo aqui que é muito simples? Se eu tiver R$ 1.000 na minha conta corrente, esse dinheiro vai embora que nem água. A gente nem percebe que gastou. Mas se eu pego esse valor e faço uma aplicação em um outro banco, em um investimento separado, fica numa caixinha diferente, e eu dou um nome, eu falo que aquilo é minha reserva de emergência, quando eu preciso resgatar isso, eu ativo um gatilho que é chamado de aversão à perda. O ser humano detesta perder, principalmente dinheiro. E quando a gente separa essa reserva, coloca num outro lugar, a gente imprime um valor subjetivo maior para esse montante, acredita que aquilo é muito mais valioso só porque mudou de lugar. E quando você vai retirar, certamente você vai pensar duas vezes antes de fazer essa movimentação, porque você ativou o viés comportamental chamado de aversão à perda, essa tendência que todos nós humanos temos de evitar qualquer circunstância em que a gente possa perder, tá bem? Então fica essa dica aí para vocês que estão acompanhando. Se vocês estiverem começando a reserva, separem daquela conta que vocês utilizam no dia a dia para a gente dar mais valor para a grana que está sendo acumulada.